Atenção! A Planalto FM passa a transmitir o programa da Prefeitura de Major Vieira. Todo o conteúdo deste informativo é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Muito bom dia, 11h12. Uma ótima manhã para você. Hoje é quarta-feira. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Planalto FM a secretária da Saúde de Major Vieira, Clarice Condrata, e também a doutora Valéria. Vou cumprimentá-las, vou começar conversando com a Clarice e depois com a doutora Valéria. Então, primeiro, bom dia, doutora Valéria, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Já eu converso com a senhora. Bom dia, Clarice. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para esclarecer um pouco algumas coisas, que é a primeira vez que a gente está vindo na rádio. A questão das vacinas, que agora é o assunto do momento. Então a gente já recebeu, são poucas doses, mas já foi um bom começo. A gente recebeu 35 doses. Hoje agora para os idosos, para os que têm mais de 90 anos, a gente vai fazer no domicílio, então eles não precisam se preocupar. Os idosos que têm 90 anos ou mais, amanhã e sexta-feira vai estar sendo feita a vacina na casa mesmo, né, na localidade que moram. A gente vai fazer o teste primeiro, né, para não ter nenhum problema. A gente vai testar primeiro eles para daí fazer a vacina. O resultado desse teste oferece o quê? É uma segurança, né? Vai que a pessoa esteja com o vírus, né? Quem sabe a pessoa não sabe, tá assintomática. Para tomar vacina a pessoa não pode estar ativa? Não. É assim como todas as outras vacinas, né? Não pode estar ativa. Então a gente vai estar fazendo, a gente está testando também a pedido da escola ali do Luiz da Vé, está testando os professores do estado, né? A gente está agendando ali aos poucos para fazer o teste neles também. Nos profissionais do município, das escolas, foi feita no final do ano esse teste também. E assim como eles vão, né, necessitando, tem algum contato, às vezes teve contato com alguém que positivou, tá com algum sintoma, a gente continua fazendo o teste daí pra frente. A gente o pessoal da saúde, a gente já conseguiu, né, vacinar boa parte. A gente recebeu 43 doses da Coronavac, que até você esteve presente, é exatamente 21 dias. Então hoje, até como é 21 dias a segunda dose, hoje a gente já Isso que eu ia perguntar, o doutor Márcio, por exemplo, que foi o primeiro a ser vacinado, ele recebe hoje a segunda dose? O doutor Márcio, Thalita e a Dirce, né, que foram os primeiros. Hoje, né, completa esses 21 dias, eles já recebem a segunda dose e assim por diante. Quem tomou no outro dia, né, que os profissionais foram sendo vacinados aos poucos, né? Em torno de 20 dias tem que ser mais ou menos? 21 dias. 21. Isso, a segunda dose da Coronavac é com 21 dias. Você disse que nem todos da saúde foram vacinados. Você tem um número mais ou menos de uma porcentagem? 50%, mais, menos? Mais 50%. Agora, nessa remessa que está vindo hoje, que não, na verdade, assim, eles estão mandando essas 35 doses, que é a estimativa de idosos com mais de 90 anos que a gente tem, e mais 15 doses para continuar a vacinação dos profissionais de saúde. Então, o pensamento deles é para não deixar parar, né? Tem que começar os idosos, mas não para os profissionais de saúde. A gente agora vai partir para os agentes de saúde, que foi, né, que ainda não tomaram. Então, com essas doses que vem agora, a gente já vai iniciar com os agentes de saúde também. Eu tenho uma informação, gostaria que você confirmasse, os agentes de saúde estão passando, sabe que os diabéticos, hipertensos, estão fazendo esse levantamento? Isso. Essas pessoas vão ser vacinadas antes? Na verdade, assim, a gente está fazendo os testes também. Então, a gente já iniciou hoje fazendo teste rápido nos diabéticos. As agentes de saúde estão fazendo esse levantamento para a gente organizar. Então, cada dia está vindo, né, 10, ali 15. Cada agente de saúde vai passando essa listagem para a gente e a gente vai né, agendando e elas vão avisando os pacientes para virem fazer o teste. A questão da vacina, a gente não tem ainda previsto qual vai ser a próxima etapa, qual vai ser a idade. Então, é uma coisa que eles estão passando, digamos, agora foi na segunda-feira que eles passaram, que seria para os acima de 90 anos. Na verdade, quem decide isso é o Ministério da Saúde, Isso, exatamente. E eles não têm um plano ali para, né, já para as próximas etapas, mas a gente ainda não sabe quando que vai iniciar, né, as outras idades, digamos, né.
E então a gente, na verdade, ali no início teve também 40 doses da Oxford que a gente recebeu. Essa a informação que tem é que a segunda dose vai ser só com 3 meses. Ela já é diferente. Outra vacina outra vacina, então é só com 3 meses que vai ser a segunda dose. Mas a gente tá, né, inclusive é uma coisa que a gente faz bem, né, bem transparente. A gente tem que seguir todas as normas, né, não é quem a gente quer vacinar. Se a gente fosse assim, a gente queria vacinar todo mundo, né? Mas a gente segue as normas do Ministério, do Estado e das deliberações da CIB também, que, né, faz parte. Inclusive essa semana que passou a gente respondeu promotoria, eles estão pedindo para todos os municípios a listagem com os nomes, qual é o cargo, tudo certinho. E então tem que ser uma coisa bem transparente, porque não, né, a gente já viu quantos problemas, né, em outros municípios que, né, saíram fazendo, né, quem eles queriam, e não é assim, né? A prioridade é aqueles grupos que eles estão mandando, né? Será que lá por agosto, setembro eu consigo me vacinar ou não? Esperamos que sim, né? Tomara, né? Esperamos que sim. Então a gente segue muito as normas, porque não tem como fugir disso, né? É uma coisa, questão de insumos também. O Estado, né, que deu muita polêmica, a gente recebeu do Estado alguma coisa, mas não seria o suficiente assim para o uso geral, como a gente, né, não é só a vacina da Covid, a gente continua com todas as outras vacinas. Então a gente acabou adquirindo mais também, né? A gente adquiriu mais um lote ali de seringas, né, agulhas, para não ter problema de faltar. Então, né, quanto a isso a gente está tranquilo. Mas mesmo assim, o que a gente pede pro pessoal é continuar se cuidando, né? Sim. Independente de, começou a vacinar ali, já, né, tá mais tranquilo, não é, a tranquilidade é muito superficial. A gente chegou a zerar ali os casos, quando a gente foi ver, já estava em 12, né? Então, é tudo muito rápido, o contágio o boletim de ontem aponta 8 casos ativos, isso, né? Porque estavam em 12, mas teve 4 recuperados ontem, então ficou em 8. Mas para uma semana, foi um aumento significativo, né? Então, o pessoal tem que continuar se cuidando. Se positivou, fica em casa. Tem gente que a gente acaba sabendo que está com sintoma, mas não procura a unidade. A gente pede que procure, porque não é uma questão só da sua saúde, é a família toda, é a população. Vai ficar em casa, mas é por uma boa causa, né? Tem gente que não vai, eu já ouvi falar assim, aquela frase, mas se eu for lá no posto de saúde, já vou me isolar, já vou me deixar trancado em casa 14 dias, e acaba não indo, né? Exatamente, e aí que mora o perigo, né? Porque aí a pessoa fica transitando e transmitindo para outros. Fala, né? Doutora Valéria. Não, isso é muito importante que a Clarice está colocando, porque se você colocar o nosso índice de casos, nós temos apesar da transmissibilidade, um índice sob controle. E outro dia eu ainda falava isso com a Clarice, que o sucesso disso em Major Vieira é justamente a questão de como nós começamos o isolamento desde o princípio. E é justamente isso que você acabou de falar que incomoda as pessoas. Nós partimos para o isolamento dos casos e contatos com os casos. E contamos com o bom senso das pessoas que estão positivas, que colaborem, né? Porque não é só os seus sintomas. Você tem que pensar que você pode transmitir. E eu uso um velho jargão aí para dizer que você pode ser assintomático ou ter sintomas leves, mas tem um azarado ali na frente que pode se complicar. Eu fui uma delas, né? Eu tive 25 dias de sintomas, fiz pneumonia bilateral e foi um pouco complexo a minha recuperação, né? Até hoje ainda sinto fraqueza, cansaço e às vezes até um pouco de dispneia, dependendo da caminhada que eu faço. E isso é sequela do que eu passei. Eu estava vendo hoje, inclusive, uma matéria sobre as sequelas da Covid-19, né? Que tem gente, tá vendo a matéria, tem muita gente que se queixa do olfato que não volta totalmente ao normal, o paladar também. A doutora perdeu perdi o olfato, perdi o paladar. Mas voltou assim, isso? Voltou depois de alguns dias. Mas eu tenho, na minha família tiveram pessoas que ficaram bastante mais tempo que eu, né? Então, assim, é muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa, de imunidade para imunidade. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e a roleta russa é essa. Você
pode estar muito bem, mas você pode ser responsável pelo azarado se complicar. É como eu brinco, às vezes, existem três tipos de pessoas que pegam o Covid-19, né? Tem aquele que nem sabe que tem, não tem sintoma nenhum, tem aquele que tem os sintomas e melhora, e tem aquele que morre, né? Exatamente. Aí eu sempre falo, vai que eu sou daqueles que morrem, né? Ninguém sabe. Então não né? dá pra se arriscar, né? Mas a gente teve no mês de janeiro, né, fevereiro praticamente, nós tivemos, além do meu caso em janeiro, nós tivemos mais um paciente que a gente manteve internado quase uma semana no São Lucas. Então, assim, para as pessoas entenderem que tem que ter bom senso, tem que ter amor ao próximo e tem que entender que quando pede para fazer o isolamento das pessoas que estão positivas, é para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Né? Então, se você faz a sua parte, você colabora que o impacto com as outras seja menor. Então, aí a gente tem que deixar de ser egoísta, né? Com relação à vacina, a vacina vem para proteger. Ela vai chegar para todo mundo a conta gotas, porque é uma questão não só de politicagem, não vamos nem tocar nesse assunto. Mas é o mundo que precisa dela. Justamente, é o mundo que precisa, e tem que se entender que não tem insumo suficiente para produzir vacina para bilhões de pessoas. Se você for ver hoje, o Brasil está em 5º lugar em número de vacinados, porque nós temos uma população, né? Nós já fizemos mais de 5 milhões de doses aí no total, né? E nós sabemos que paulatinamente vai chegar mais doses, né? Se você comparar isso, mas Israel vacinou 60% da população, mas eles têm 9 milhões de habitantes. Não 211, que nem nós. E eles têm uma outra situação diferencial, né? Nós temos um know-how, o Brasil tem, ele tá na vanguarda com o Programa Nacional de Imunização. As nossas equipes de vacinação, né? Elas são aptas para executar o serviço. Tanto é que a vacina chega em um dia chegou aqui em Major num dia, no outro já estava vacinando todo mundo, né? Então agora já estão fazendo aqui o planejamento, né? Os meus queridos acima de 90, seu Dorvalino, sua vacina vai chegar. A da Colônia Russa que me perguntou sexta-feira. Tá? Fica tranquilo que essa semana vão te visitar. As pessoas querem, né? Querem, sim. Claro, mas é importante isso, claro. Né? Você veja, dentro desse contexto todo, né, vai chegar para todo mundo com planejamento. Por quê? Porque já tem o hábito, e nós temos profissionais extremamente competentes na nossa sala de vacina. Nós temos as meninas que vacinam, que sabem exatamente como fazer, e fazem com amor, não fazendo de conta como a gente tem visto na TV por aí, né? Então, assim, paulatinamente a gente consegue alcançar mais pessoas, só que infelizmente é a conta gotas. Enquanto isso não é globalizado, que chegue a todo mundo, nós temos que fazer a nossa parte, usar o nosso bom senso. E é mais uma vacina sazonal todo ano vai ter? Eu acredito que sim, tá? Inclusive com dose de reforço, tá? E existem outras vacinas em estudo, inclusive o Brasil caminha para ter a sua própria vacina, porque o Brasil é pioneiro na vacina, né? A senhora se refere a uma que estão desenvolvendo em animais? Não, nós temos 5 vacinas sendo desenvolvidas no Brasil, tá, Gilberto? O governo tem falado de 2, mas as universidades estão trabalhando, inclusive tem uma da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, assim, tem vacina sendo desenvolvida, só que vacina é algo sério. Os cientistas precisam de tempo, né? E nunca houve uma em 11 meses, eles né? Eles bateram um recorde aí para colocar, né? E estão aí em fase emergencial, como se diz, né? Todas estão recebendo a autorização emergencial, que ainda é em escala de testagem, né? Mas a gente está vendo que está dando bons resultados, né? Isso é resultado da tecnologia, do avanço tecnológico, da informação dos cientistas? Com certeza, do interesse deles, né? Isso já vem de longa data, eles já tinham algo e eles colocaram isso para executar. Logicamente que essas vacinas, a eficácia delas ao longo de 3, 4, 5, 10, vai chegar lá nos 99,9, né? Exatamente. Quem não se lembra das primeiras vacinas para a gripe, né? Os primeiros que foram vacinados, alguns não quiseram mais, e hoje extremamente segura, totalmente eficaz, dá um bom resultado. Então, assim, tem que ter paciência, as coisas vão acontecendo. E só abrindo um parênteses aqui, Gilberto, que as pessoas às vezes fazem confusão. A vacina te dá a imunidade para você não se contagiar, porém você pode transmitir. Então não criem a falsa ideia que porque você está vacinado, você não tem que se cuidar.
Porque você tem que respeitar as pessoas que ainda não receberam a vacina. Você pode estar protegido contra o vírus, mas transmite ele para quem não está. Exatamente. Isso é um conceito que as pessoas têm que colocar, sabe, como prioridade. Então, o uso da máscara, a distanciamento social, a higienização das mãos, isso deve ser mantido, tá? Isso não deve ser colocado de lado, tá? Por respeito às pessoas. Mas eles estão vacinados, não tem mais problema, porque não, mas eu posso transmitir. É que as pessoas precisam entender uma coisa: a vacina não mata o vírus, a vacina apenas cria anticorpos, faz com que o seu organismo crie anticorpos para você brigar com ele, e ele perde para você no fim das contas, mas ele está vivo ali, né? Exatamente. Ela vai te dar o poder de que, se você tiver a doença, ou os sintomas vão ser extremamente leves, consiga passar por ele. Você vai passar por ele, ou você não vai ter nada, entende? Você vai pôr um exército dentro de você que vai brigar por você. Exato. Né? A tua imunidade vai em ação. Assim, para as pessoas entenderem a grosso modo, né, Gilberto? Então, pensar que, mas vacinaram o pessoal e continuam fazendo contingenciamento. Veja, o vírus está no ar, está na superfície. As pessoas que tomaram, elas estão imunes. E tem as variantes, né? Exatamente, que é outra história, né? Que está chegando pra gente, né? A reinfecção existe, já está comprovado. No começo a gente falava, Gilberto, faz 1 ano que a gente veio a primeira vez falar sobre o Covid aqui, né? E a gente falava, nós não sabíamos nada sobre o que iria acontecer, como iria evoluir, e hoje nós já sabemos que existem as variantes, que existe a reinfecção, que a reinfecção é muito mais dramática do que a primeira, né? Então, as pessoas têm que entender que o vírus existe, que o vírus não pode ser banalizado, que quando você vai a um local público, seja ele no banco, seja ele no supermercado, seja ele nas unidades de saúde ou no hospital, como a gente já teve problema esse final de semana, da pessoa chegar lá e querer entrar sem máscara, né? Então, é o mínimo de respeito. Isso chama-se respeito, né? Olha, você pode não gostar da máscara, ninguém gosta, é desagradável para todo mundo, mas é necessário, né? É uma questão de você respeitar as pessoas que estão à sua volta, porque, como você já falou, a Clarice falou, às vezes a gente não tem sintoma nenhum e está transmitindo, né? E os sintomas podem ser assintomáticos, como pode ser severos, né? Eu sei o que é você sentir vontade de respirar, puxar o ar e não entrar, Gilberto. Sentiu falta de ar? Bastante, né? Você ter febre, você ter calafrios, você ter dor no corpo, você ter uma fraqueza que você não consegue levantar da cama, os alimentos não têm gosto, né? Tudo fica amargo. No meu caso, ficou tudo amargo, não sentia gosto de nada. O olfato vai embora, você não tem discernimento de cheiro nenhum, né? E você fica naquela situação que você busca o ar e ele não entra. E aí, né? Desesperador. É desesperador. Eu digo que é desesperador, tá? E não é 1 minutinho, não é uma crise ali que você faz uma medicação. Aquilo é contínuo, né? Então é muito triste, é muito difícil, né? Então fica o alerta para as pessoas, não banalizem. E outra, tivemos 3 óbitos em Major Vieira desde o início da pandemia, né? Exatamente. Então, assim, não banalizem o vírus, não banalizem a doença. Nós temos que continuar vivendo, nós temos que continuar fazendo as nossas atividades, mas nós temos que ter responsabilidade, né? Eu sempre falei essa palavra aqui desde a primeira vez que eu vim, e continuo batendo nessa tecla. As pessoas precisam ter bom senso, respeito e responsabilidade, né? O vírus, infelizmente, mata, né? Então, se a gente não se precaver, não adianta reclamar que não tem isso, que não tem aquilo. Tem dificuldade para leito hospitalar, né? O que aconteceu em Manaus, né? Que continua acontecendo. Como é que tá a situação também aqui? Tá tudo lotado também, né? Sim, a gente tá Canoinhas, acho que tem 12. Não sei como é que tá os números agora, tá todo desatualizado. São 12 leitos, né? Sim. Para mim que tem 8. Acho que tem 10 estão lotados, mas eu sei que 6 pessoas estão usando respirador. Isso, mais de 90% da capacidade, né? A gente tá vendo em Santa Catarina, mesmo no oeste, né? Eles estão tendo que transferir, né? Para outros lugares. Exatamente, como aconteceu em Manaus. Tanto é que o nosso caso aqui, no início do mês, que não necessitava de respirador, foi mantido aqui no nosso hospital. Por não ter, porque a gente sabe que existe essa dificuldade para conseguir. Então, depois que pega o vírus e chega num patamar em que você precisa, daí não adianta se desesperar, né? Quantos dias faz que a doutora já está, pode dizer, curada?
Eu comecei os sintomas no início de janeiro, né? Praticamente passei o ano novo com o vírus, né? E na primeira semana a gente já começou a apresentar sintomas, e os sintomas foram piorando gradativamente. E depois que já passou aquele período de 14 dias que a gente diz que está tudo tranquilo, no meu caso não foi tranquilo, porque os exames ainda davam positivo IgM em alta quantidade. E nós fizemos o último exame em 27 de janeiro, que houve o equilíbrio dos meus IgM e IgG, que a gente costuma falar, né? Que é a minha defesa, que já estava mais ou menos estabilizado. Porque quando você está IgM, você está transmitindo. Então, por mais que clinicamente você melhore o teu quadro, você ainda está transmitindo. Então, você tem que manter distanciamento, né? E de lá para cá você ainda tem alguns sintomas esporádicos, né, que graças a Deus a cada dia estão melhorando mais. Foram 25 dias aproximadamente, Gilberto, de sintomas. Como é que a doutora imagina que foi infectada? No posto de saúde? Porque vocês estão sempre de máscara, inclusive com aquela outra proteção, né? Exatamente. Como é que tem como a senhora imagina onde foi infectada? Não, é difícil você se referir ao local. Não tem como, né? Não tem como, porque você veja que a gente vem um ano em que nós manejamos mais de 100 pacientes positivos, né? E a gente chega perto desses pacientes, a gente examina esses pacientes em muitos casos, tem uma relação de conversa ali, ainda que tenha um distanciamento, em algum momento você se aproxima, né? E foi muito tranquilo, né? É o que eu tô falando, você nunca sabe aonde você vai pegar. Não já foi vacinada? Específico. Então, Gilberto, você falou isso sobre a coisa, isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho que esperar uma janela, né, um determinado tempo, porque eu vou tomar a vacina, porém, como durante a chegada da vacina eu ainda estava totalmente sintomática, né? Então, a gente tem que dar um espaço aí de 3 a 4 semanas depois que a minha sorologia saiu negativa, tá? Para que eu possa receber a dose da vacina com segurança. Mesmo sendo profissional de saúde, tem que aguardar esse tempo aí. Por segurança. Por segurança, né? Tá? Eu não recebi a vacina por esse motivo, né? Então, a vacina chegou. Quer trocar comigo e quando chegar a minha vez, a senhora toma? Aí existem os protocolos, né? São os protocolos que a gente tem que seguir, né? Por segurança, a gente tem que aguardar essa janela de tempo para que em torno de um mês aí, 3 a 4 semanas. Até a questão do posto de saúde mesmo, como a prefeitura voltou ao atendimento normal agora mês de fevereiro, a gente, né, optou por continuar o atendimento restrito, né? A gente conversou com a administração, porque a gente está num momento muito delicado ainda. Então a gente não pode simplesmente abrir as portas do posto e, né, e voltar ao normal. E voltar ao normal, um normal que não existe, né? Então continua, né, a porta fechada, a gente vai, né, cada médico ali vai atendendo vai subindo de 2 em 2 para não criar aglomeração. Então às vezes as pessoas reclamam de, né, tá lá na porta, às vezes tem que esperar um pouco, mas é para a própria segurança, né? Então, porque se entrar todo mundo numa vez só, é muito maior o risco, né, do tem que contágio. se pensar que dentro do posto de saúde circulam muitas pessoas positivadas. E por mais que se tenta fazer um fluxo por outra porta, por outra sala, existe a circulação, né? Então, é um local com alta probabilidade de você se contagiar. E como eu falei, a vacina protege quem tomou. Ela não está protegendo. Você está protegido para não pegar, mas você está transmitindo. E todos os profissionais ali manejam todos os pacientes. Na verdade, assim, quando você é vacinado, não é que você não pega o vírus. Você pega, só que a vacina faz com que você consiga vencer a guerra contra ele. E uma coisa interessante que a gente vem observando nos pacientes sintomáticos do final do ano para cá, os sintomas estão sendo mais evidentes, né? Antes a gente pegava bastante pessoas assim, positivas sem sintomas nenhum, e agora a gente já pega o pessoal, mas ele tem sintoma, né? A perda de olfato e de paladar, por exemplo, se tornou praticamente a maioria das pessoas que positivam, elas perdem olfato e meio no geralzão acontece exatamente. isso. Então,
patognomônico da Covid. Então, quando você perde como é que é patognomônico? Isso vai um trava-língua pinene aqui, ó. O que acontece? Ele é específico, entendeu? Ele tem, porque o Covid você apresenta, vamos lá, vou falar de mim aqui para todo mundo entender. Eu comecei com tosse seca no primeiro dia, achei que era a alergia da máscara, achei que ia melhorar. No segundo dia, essa tosse começou com catarro, vou falar no linguajar popular. Esse catarro, ele começou a aumentar a intensidade da tosse. No terceiro dia, eu comecei a fazer febre e calafrios, né? Nós tivemos aí eu já comuniquei a Clarice, falei, Clarice, eu vou ter que me ausentar, porque provavelmente tô com Covid. Eu tô com Covid, né? A gente teve até um dia negro que a gente teve que selecionar, assim, enfim, não demos atendimento em virtude disso, respeitando as pessoas para não transmitir. Do terceiro dia em diante, a minha tosse ficou mais produtiva, mais secreção, e no quarto para o quinto dia eu perdi o paladar e o olfato. E foi os dois, no meu caso, foi simultâneo. Dá congestão nasal também? Exatamente, vou aí. Eu tive gripe de escorrer o nariz, tinha coriza o tempo todo. Só que nos primeiros 4, 5 dias, o meu nariz era trancado, totalmente obstruído. E depois ele partiu para ter o nariz escorrendo. Nesse meio tempo, Gilberto, eu já apresentava diarreia, uma dor no corpo que não dá para explicar, tá? E um cansaço como se eu tivesse, olha, eu vou usar um termo, o pessoal aqui lida no fumo, vai comparar com o cansaço deles no final do dia. Da onde eu venho, o pessoal já parece que eu colhi café o dia inteiro, né? Então, assim, era um cansaço, você não sabia de onde, e você não tinha força nem para levantar da cama. E eu comecei a expectorar sangue aí. Aquela moleza no corpo. Aí eu comecei a tossir com sangue. Com sangue? Com sangue. No meu caso, eu tive expectoração com sangue, né? E aí a gente fez uma tomografia uma semana depois e já evidenciava pneumonia, né? Então, assim, e isso se arrastou foram mais de 15 dias de sintomas. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. No meu caso, todo o quadro evoluiu durante 25 dias. Chegou a ficar hospitalizada? Não, mas eu não vou mentir para você, eu usei oxigênio em casa. Tá? Você chega uma hora que você se questiona que talvez seja o fim. Deu medo de morrer? Olha, Gilberto, eu não tenho medo de morrer, eu acho que é natural. Não medo de morrer, mas a pessoa assim, será que eu não vou morrer disso? Assustou, exatamente, bem isso, não medo de morrer, mas eu pensei, olha, eu acho que dessa vez vou morrer dessa praga, hein? Isso que vai me levar. Barbaridade. Né? Bom, brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Valéria. Se tiver mais algum comentário que ache necessário nos passar, fique à vontade, doutora Valéria, senão muito obrigado pela presença. Clarice, sobre a Covid-19, se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade também. No geral, aí o atendimento por saúde, você como secretária, assumindo aí neste ano, tudo tranquilo? Na medida do possível, né? Tranquilidade é uma palavra meio difícil lá. Mas assim, no mais seria isso, né? A respeito da Covid, né? É cansativo porque é o que a gente tá falando sempre, né? Mas as pessoas às vezes acham que, não, tá tranquilo, tá normal, né? Já dá pra sair pra cá e pra lá, então para repensar, né? Repensem, evitem sair o máximo, tomem os cuidados, né? A questão da higienização, do álcool, da máscara, né? Tipo, do distanciamento. Do distanciamento, todo cuidado é pouco, né? Para quem pegou nossa entrevista pelo meio, quantas pessoas já foram vacinadas com a primeira dose em Major Vieira? A primeira dose foram, então, 43, aí foram mais 40, né? Então, 83 profissionais de saúde, né? Que foram, e hoje está chegando agora tarde, as doses que vão ser pros pacientes com mais de 90 anos, que a gente vai fazer. Já tem um número que vai chegar? Aproximadamente 35, que mais é a estatística, 35. Isso, para os idosos, e mais 15 para continuar o trabalho da saúde, que daí vai ser para os agentes de saúde. E aqueles primeiros 43 começam a tomar a segunda dose. Exatamente. Uma coisa também que eu queria destacar, mudando já saindo do Covid, digamos, uma coisa que ficou esquecida, que a gente, né, antes do Covid era muito frisado, e depois, né, acabou ficando esquecida, e a gente
tem que tomar os cuidados. A gente teve pessoal da regional essa semana passada ali no posto, a gente teve foco de dengue no município. Então é um cuidado. Não caso, não é um caso que a pessoa pegou a doença, mas como é feito armadilhas, eles, né, pegam as larvinhas ali e mandam para análise. Ou seja, o mosquito está ativo aqui, né? Existia uma larva do mosquito da dengue. Então, para o pessoal tomar bastante cuidado, né? Que é outra coisa que não é brincadeira, é uma doença bem E daí os sintomas parecidos, aí não vai saber se está com dengue, se está com covid? Eu já tive dengue. É diferente. É diferente? Mas para quem não teve, ele não vai saber, né? Mas aí, por isso... Claro, aí busca o profissional médico. Exatamente, aí existe o médico. Eu já fiz dengue em 2008, né? Passei por uma epidemia de dengue importante no estado do Paraná. E a dengue, a sintomatologia dela, apesar de dar dor no corpo, dar dor de cabeça, ela é bem diferente do Covid. É melhor? Eu não sei qual que é pior, é melhor não ter nenhuma das duas. E a questão ali, cuidar para não deixar objetos que acumulem água, e agora a gente está vendo a proliferação, né, o clima está propício, a gente vê pernilongos e mosquitos para todo canto, né, todo mundo... Por causa da chuvarada que tivemos em janeiro. Né? Então, o pessoal tomar cuidado, né, para não ter recipientes que acumulem água, né. Outra coisa sobre o atendimento do posto, só para passar algumas mudanças que a gente teve ali, né? Tem muita gente que às vezes não precisou ainda, então não teve ali, não sabe como que está funcionando. A gente teve uma mudança ali na parte do transporte, que era o Mauro que fazia, né, os agendamentos do transporte. Agora está o Gilson, mais conhecido como Tito Gadotti, né? Ele que está cuidando da parte do transporte. A parte dos exames, como, né, eu acabei me ausentando um pouco dessa parte, continua a Carla e a Tailine que estão fazendo, né, o atendimento dos agendamentos de exames e consultas, e na recepção ali a Claudineia, que está na parte para tirar fichas ali, mas eu tô o dia todo lá no posto, então precisando também, tô sempre à disposição, né, às vezes alguma dúvida. E continua o atendimento para fora a Covid, entra ali pela porta de trás. Isso, ali, né? Isso mesmo. E a ala Covid, né, no antigo acesso. Lembrando as pessoas que se tem algum sintoma, passe pelo posto de saúde. Tá? O tratamento precoce, o acompanhamento, o monitoramento faz toda a diferença. Tomou algum medicamento? Eu usei antibióticos que foram necessários por causa da pneumonia, né, analgésicos, vitaminas, como a gente Mas preconiza. Nada de cloroquina e ivermectina? Isso é pessoal, eu sempre digo, nós temos pacientes, quando eles vão, que eles têm sintomas, eu sempre digo, o paciente desejando, obviamente que a gente vai receitar, mas se o paciente não deseja, a gente nem oferece, é uma coisa pessoal. Tá certo. Uma opinião própria. O bom é a vacina mesmo, né? Ainda bem que essa vacina chegou agora, aos poucos nós vamos voltando à normalidade, entre aspas, né? Eu acredito que até o final do ano. Eu vou comprar uma caixa de foguete o dia que não precisar mais usar máscara. O ano tá longo ainda, né? Mas é uma batalha, né? Muito obrigado, Clarice. Doutora Valéria, até uma próxima oportunidade. A gente que agradece a oportunidade. A gente pretende em breve estar novamente aqui. A gente está fazendo o levantamento ali de umas propostas, uns convênios. Assim que a gente tiver definido, a gente vem para trazer informação, né? Isso para o pessoal daí. Doutora Valéria. Muito bom dia, muito obrigada pela mais uma oportunidade. Eu vou querer uma carteirinha de sócio da rádio, né, Ju? Tem. Tá bom? 11:44, informativo da Prefeitura Municipal de Major Vieira desta quarta-feira fica por aqui. Atenção! A Planalto FM transmitiu o programa da Prefeitura de Major Vieira. Todo o conteúdo deste informativo é de responsabilidade da Prefeitura Municipal.